Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica, estudando essa revista aqui, Marcos, o Evangelho do Servo Jesus. E hoje chegamos à lição de número 8, que fala a respeito do capítulo 10, e o tema, o assunto da lição é: O servo veio para servir a todos. E o texto áureo diz assim: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, verso de número 45. A verdade prática diz assim: somos salvos para servir a Jesus e ao próximo. A nossa leitura bíblica está no capítulo 10, do verso 23 até o verso de número 45. A versão que eu vou ler é a NAA, Nova Almeida Atualizada, e vou colocar o texto também na tela para você acompanhar. Diz assim o texto: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade, lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados por apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que sou batizado.
quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles? Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Antes de entrar na nossa lição, você que perdeu a lição anterior ou que não foi para a escola bíblica no domingo passado, a lição passada foi a lição de número 7. Falamos sobre o capítulo 9 de Marcos e o assunto da lição foi a transfiguração do servo. Eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição desse vídeo para você poder acompanhar, caso não tenha ido à igreja e não tenha ainda assistido a aula. Fora essa revista de Marcos que estamos estudando agora, nós também postamos aqui no canal as aulas da revista da CPAD, que fala a respeito da justiça divina, baseado no livro do profeta Ezequiel. Essa revista bem aqui, ó. Estamos gravando e postando aqui as aulas também. E caso você tenha interesse, vou colocar o link da aula anterior também aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar. Fora isso, semanalmente nós temos esses 2 vídeos da EBD e de segunda a sexta nós temos às 6 da manhã um vídeo curto com uma palavra de 1 minuto e meio, 2 minutos mais ou menos, que nós chamamos de oráculo divino, uma palavra de Deus para trazer orientação e direcionamento para a sua vida. Todas as manhãs, às 6 da manhã, esse vídeo sobe aqui para o canal. Então, por isso, nós precisamos da sua inscrição. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui, tá bom? Nós precisamos alcançar a meta de 1000 inscritos e precisamos muito da sua ajuda para alcançar esse objetivo. A todos vocês que já nos assistem, que já nos acompanham, que já são inscritos, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Entrando na nossa aula, a nossa lição ela tem 3 tópicos. O primeiro fala a respeito da família, do divórcio. Segundo tópico, crianças e ricos. E o terceiro e último tópico fala a respeito, o maior é o que serve. Nossa lição é baseada, segue nesses 3 tópicos, certo? A introdução diz assim: à medida que se aproxima de Jerusalém, em sua solene marcha rumo ao Gólgota, o servo prossegue seu ministério, pondo-se a revelar diretrizes do reino de Deus aplicáveis a temas práticos da complexa realidade humana, que são divórcio, crianças, posses e ambição. Para tanto, Jesus enfrenta cada situação valendo-se de sua incomparável sabedoria. Então, nessa reta final de Jesus, seguindo em direção ao Gólgota, já para a sua condenação e posterior crucificação, ele vai trazer vários ensinamentos aos seus discípulos e aqueles que o ouviam a respeito de várias situações do cotidiano das pessoas. E são essas lições que vamos, nesse momento, explorar aqui nessa lição.
Esse é o primeiro tópico, vai falar sobre família e divórcio, e o primeiro ponto aqui é a armadilha maldosa. Capítulo 10, versículo 2 de Marcos, diz assim: é lícito ao marido repudiar sua mulher? É um questionamento, né? Uma pergunta. O comentário diz assim: os fariseus voltam a armar ciladas contra Jesus. Desta feita, abordam o polêmico tema do divórcio, dizendo: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Mateus revela que o questionamento continha ardiloso detalhe. É lícito, fala da licitude, da legalidade. Ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo, então aqui fala o motivo a respeito do divórcio. Se afirmativa a resposta de Jesus, ele seria acusado de afrouxar a lei mosaica. Se negativa, ele seria acusado de afrontá-la. Então, naquela ocasião, Jesus estava na Pérea, que era o território também governado por Herodes Antipas, o mesmo que mandara prender e degolar João Batista, primo de Jesus, por ter denunciado seu divórcio e novo casamento como ilegais. Está no capítulo 6, verso 17 até o 28 de Marcos. Portanto, o sórdido propósito dos fariseus era colocar Jesus em situação difícil, tanto em termos religiosos quanto políticos. Então aqui vem a cilada, como o próprio tema desse ponto aqui ele descreve, é uma cilada dos fariseus, querendo acusar Jesus e colocá-lo contra os líderes religiosos e também contra o próprio líder político daquela região, que era o Herodes, que havia se divorciado e casado novamente. Então Jesus, ele dá uma resposta muito sábia e é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo ponto. Ponto 2 fala: aula profunda, verso 7 do capítulo 10 que estamos estudando. Diz assim: deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Os inquiridores desejavam debater filigramas interpretativas da lei mosaica a respeito do divórcio, mas precisamente em relação à expressão coisa indecente de Deuteronômio 24, verso 1. O objetivo, à época, de intensa controvérsia entre duas escolas rabínicas, a escola de Shammai, que na época era mais rigorosa, e a escola de Hillel, que seria uma interpretação mais permissiva, mais leve, relacionado a esse tema. Ao que parece, influente entre os contemporâneos, Hillel mais influente por ser mais flexível na sua interpretação. Conforme Mateus capítulo 19, verso 3, e mesmo entre alguns discípulos, conforme Mateus capítulo 19, verso de número 10. Jesus responde à pergunta capciosa dos fariseus com outra pergunta, e a pergunta é: o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Nesse primeiro momento, a sábia intenção do mestre era estabelecer uma base correta para o debate, que seria a própria palavra de Deus. Ao responderem que Moisés havia permitido o divórcio, Jesus avança em sua estratégia, proferir uma profunda aula sobre o casamento. Para tanto, remete a atenção de seus ouvintes para a vontade originária de Deus, fazendo-os recordar que o casamento deve ser monogâmico, deve ser monossomático e deve ser indissolúvel. Então Jesus traz à tona os textos de Gênesis, aonde é descrito o formato bíblico, o formato divino, o formato de Deus para a família, que é um homem, uma mulher. Então aqui ele traz três características do casamento bíblico
que Deus estabeleceu, que seria, o primeiro é monogâmico, um único cônjuge, o marido, a esposa, somente. Monossomático, que seria uma só carne, a união do marido e da esposa em uma única carne, e indissolúvel, que não se pode separar, dura para a vida toda. Então, é aquela frase que é dita nos casamentos, até que a morte os separe. E atualmente tem até se omitido essa frase, né? Nem se fala mais isso, porque as pessoas já valorizam também o divórcio com relação ao casamento. Então, uma maneira errada de você interpretar e ver o casamento. Então, aqui Jesus dá o exemplo fiel, o modelo exato de casamento que Deus estabeleceu. E o terceiro ponto aqui é coração endurecido, verso 9 diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Agora Jesus estava pronto para o seu terceiro passo argumentativo em resposta aos fariseus, discorrer sobre a natureza, causa e ocorrência prática do divórcio. A respeito da natureza, deixou claro que Deus instituiu o casamento, conforme Gênesis capítulo 2, verso 24, e não o divórcio. Então, a obra de Deus, a vontade de Deus é o casamento. O divórcio não é a vontade de Deus. O matrimônio é digno de especial honra, conforme Hebreus 13, 4. Porém, o divórcio é obra humana, é odiado pelo Senhor, conforme Malaquias, capítulo 2, verso 16. Quanto à sua causa, o motivo, o servo explicou que o divórcio é fruto da necessidade de regulamentação de práticas não ideais que por causa da dureza do coração humano precisam ser justificadas. Por fim, transcendendo as discussões legalistas entre as duas escolas rabínicas, Jesus atinge o âmago da questão. O divórcio, embora legítimo em remotas hipóteses, ele não exclui a possibilidade do divórcio. Ele até diz que em algumas situações ele é legítimo, não é desejável nem obrigatório, mas meramente permitido. Então, o divórcio ele é permitido em situações exclusivas, não em situações, poderíamos dizer, corriqueiras, ou, como diz aqui nesse verso, qualquer motivo. Ele não é lícito ou legal por qualquer motivo. Tem situações específicas nos quais ele é permitido. O divórcio é uma é uma saída de emergência. Não é a vontade de Deus, mas ele é permitido em algumas situações. E o segundo tópico fala a respeito de crianças e ricos. O primeiro ponto é indignação de Jesus. Poucas vezes vamos ver nos evangelhos Jesus indignado, e essa aqui é uma delas. Deixai vir a mim os pequeninos, verso 14 do capítulo 10. Crianças são bênçãos e não peso ou maldição. Nada obstante, os discípulos repreenderam pessoas que traziam crianças para que Jesus as tocasse. Talvez imaginassem estar ajudando Jesus a não desperdiçar tempo e energia. A verdade, porém, é que não deram importância às crianças, demonstrando de novo insensibilidade e desobediência, uma vez que o servo já havia reiterado a lição de valorizá-las. Então, as crianças, elas precisam de atenção, elas precisam ser valorizadas, e Jesus tratou-as com importância, e nós devemos seguir esse exemplo, tratá-las com a atenção que elas merecem, ensiná-las, abençoá-las, como Jesus fez,
porque o próprio texto diz que delas pertence o reino dos céus. Segundo ponto aqui é riquezas e autojustiça. Verso 20. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Um homem rico, verso 22, e importante, Lucas 18:18, está em busca espiritual e literalmente lança-se aos pés de Jesus, dizendo: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Inquirido sobre os 10 mandamentos, não hesitou em afirmar cumpri-los desde a juventude. Ingênua resposta quando aplicada corretamente. A lei não gera certificados de autojustiça, antes denuncia nosso incontornável fracasso em cumprir os preceitos divinos, conscientizando-nos da urgente necessidade de Cristo. Jesus fitou com amor, que é a exclusividade da narrativa de Marcos, verso 21, o servo contemplou a alma daquele homem com grande interesse e especial compaixão, e sabiamente cumprindo o papel da lei, fazendo-se ele próprio de espelho, oportunizou ao jovem uma segunda chance para contemplar as mazelas do seu próprio coração. E Jesus fala: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Duas coisas faltavam para este homem. Primeira, se desfazer daquilo que o impedia de seguir a Jesus, e a segunda coisa, consequentemente, era seguir a Jesus. Duas coisas ele precisava fazer, as quais se juntava em um único propósito. E foi o que Jesus requeriu desse homem. Jesus queria que ele fizesse que ele colocasse o seu coração inteiro em Jesus. E ele não conseguiu fazer isso. Infelizmente, ele saiu dali entristecido, e o texto fala porque ele tinha muitas propriedades. Terceiro ponto aqui fala sobre o amor ao dinheiro. Verso de número 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, para Deus, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O episódio do jovem rico deixou os discípulos perplexos. Então, quem pode ser salvo? Foi o questionamento dos discípulos que estavam ali assistindo toda aquela situação. Mas Jesus acabara de desconstruir essa cultura simplista ao destacar que a riqueza material pode dificultar e até impedir o exercício da fé. Não que a riqueza material seja um mal em si. Jesus foi muito claro: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus, porque a real dependência de Jesus, a real dependência de Deus faz com que tenhamos cada vez mais fé. O terceiro e último tópico fala: o maior é o que serve. E o primeiro ponto, vamos falar a respeito de humildade, exemplo de humildade, verso 32. Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, né? Que aconteceriam. Jesus, pela terceira e última vez, prediz sua morte e ressurreição. Agora, a revelação é mais detalhada. Jerusalém será o palco destes eventos. Então, a caminho de Jerusalém, Jesus mais uma vez descreve tudo o que iria acontecer. Seria preso, seria condenado, seria maltratado, açoitado, e posteriormente morreria, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar. E mais uma vez Jesus descreve tudo isso de forma detalhada para os seus discípulos, e mesmo assim, naquele momento, eles não compreenderam. O segundo ponto aqui vai falar a respeito da ânsia pelo poder, verso 37. Diz assim: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda.
Os discípulos pareciam acreditar que Jesus estabeleceria o reino messiânico assim que chegasse em Jerusalém. No caminho, Tiago e João, dois de seus discípulos mais próximos, revelam um desejo egoísta de ocupar postos de destaque no reino vindouro. Uma compreensão equivocada, uma interpretação errada dos eventos que aconteceriam posteriormente. E desta feita pedem algo que eles não estavam preparados para receber. Mas Jesus mostra que eles iriam sim passar, tomar o cálice que Jesus iria tomar e ser batizado com o batismo que Jesus seria batizado, mas que em relação ao sentar à direita ou à esquerda, não estava na competência daquele momento de Jesus disponibilizar isso a eles. Então isso aqui mostra um tratamento de Jesus com relação ao egocentrismo, né? Ao desejo de ter poder, de ter uma cadeira ao qual os discípulos estavam requerendo, solicitando Jesus. E isso Jesus não concordou. E o terceiro e último ponto fala a respeito do modelo de discípulo. E seguia a Jesus estrada fora, verso 52. Para fechar, o Espírito Santo, pela instrumentalidade de Marcos, oferece-nos um modelo humano de discípulo, que seria Bartimeu. Embora desejasse chegar a Jerusalém, Jesus atendeu a esse insistente cego e mendigo, que, apesar de suas limitações e oposições, acreditava que as misericórdias de Deus estavam abundantemente derramadas em Jesus. Para a mesma pergunta feita a Tiago e João, ao invés de pedir fama, Bartimeu professa sua vigorosa fé no servo. Ele clamou a Jesus e Jesus o cura, livrando ele daquela enfermidade. E este servo, este homem cego, que passou a ver após ser curado, ele começou a seguir a Jesus, sem ambicionar nenhuma cadeira, nenhuma posição, nenhum lugar. Ele só queria seguir a Jesus em gratidão ao milagre recebido. Que tenhamos também esse mesmo exemplo, né? Este mesmo pensamento de seguir a Jesus pelo milagre que já recebemos. Todos nós fomos curados, se não fisicamente, mas espiritualmente. Então, em forma de gratidão, devemos seguir a Jesus. A aplicação pessoal diz assim: atentemos para que nossas famílias, posses e pretensões do coração sejam em tudo santificadas, espelhando as sábias lições de Jesus. Afinal, devemos viver de acordo com os padrões do reino de Deus, não com os do mundo. Fica então para a nossa meditação essa aplicação pessoal, que todas os nossos planos e desejos sejam santificados e estejam de acordo com a vontade do nosso Deus. Responde aqui nos comentários as perguntas aqui do nosso questionário. Primeira pergunta: segundo a lição, na época de Jesus, que escolas rabínicas rivalizavam na interpretação da lei mosaica? Segunda pergunta: segundo a lição, quando aplicada corretamente, o que a lei gera no ser humano? Terceira pergunta: quais discípulos pediram a Jesus postos de destaque em um glorioso reino vindouro? Deixe suas perguntas aqui nos comentários. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, tá bom? Fica na paz.